Olá, meus queridos e queridas! Como vão vocês? Tá tudo bem aí? O que há de novo? Me conta. Como que tá sendo a sua semana? O que tá acontecendo aí? Vem pra cá. Vem conversar comigo. Eu tenho uma palavra de ânimo para você. Esse canal aqui, como eu já disse, é para romper com o sistema religioso. Aqui você não vai ficar enganado com nada, tá? Não tem nada de aparente santidade aqui, não tem santinha nenhuma aqui, tá bom? Não sou pastora, não sou missionária, não sou diaconisa, não sou obreira, não sou nada. Eu sou alguém que quer trazer uma palavra de conforto para você, de ânimo, para que você fique de pé, para que você se levante, para que você continue. Eu estou fazendo aqui o que eu gostaria que muitas pessoas que estavam na igreja do meu lado não fizeram. Tá bom? Então eu fiz esse canal para me expressar. A palavra que eu trouxe para você hoje, ela é um pouco séria. Então, para aqueles que são inscritos, pode curtir, pode compartilhar, tá bom? Compartilhe aí nos seus grupos, né? Porque aí o YouTube entende que esse canal é relevante, tá bom? E ele espalha para mais pessoas, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Tem certeza que você vai gostar. Depois você coloca aí embaixo nos comentários aí o que você achou. Ou se quiser que eu fale de um determinado tema, pode me colocar aí também. Coloca aí que eu vou falar. O nosso tema hoje é bem sério. E é uma pergunta que eu te faço. É algo que a gente escuta muito dentro das igrejas. Deus é com você? O que você me diz? Só um parêntese, gente. A luz aqui onde eu estou, ela é muito clara. Então eu tô vendo que ela tá ofuscando um pouco a luz, a câmera, né, do celular. Mas não tem problema não, daqui a pouco a gente ajeita, né? Mas diz pra mim, Deus é com você? Eu quero trazer para você a palavra do livro de João 21, onde Jesus aparece aos 7 discípulos. Já ouviu falar daquela pesca milagrosa? Depois você dá uma passadinha no livro para que você faça a leitura. É importante ler para poder entender. Conta a história aqui que esses discípulos trabalharam a noite inteira e eles simplesmente não pegaram nada. Eles não pegaram nada. Eles jogaram a rede e não pegaram nenhum peixe, né? E que quando eles cansaram, eles voltaram para a praia, né? E viram lá, avistaram um homem que eles não conseguiram ver quem era. Olha só. E esse homem, que era o Senhor Jesus, perguntou para eles se eles tinham apanhado algum peixe. Eles falaram que não. E o que Jesus faz? Jesus fala com eles para poder lançar a rede. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim foi. E conta a história aqui que eles nem sequer conseguiram puxar a rede. Tamanha era a quantidade, a abundância de peixes.
A pergunta que eu estou te fazendo é uma pergunta muito séria. E aqui, nessa história, tem muitos sinais que a gente precisa ficar apercebido. Escuta só. Nós vivemos assim uma vida cristã, muitas vezes, bem problemática. Há crentes aí que já viveram, cristãos, né? Evangélicos, no caso, que é o meu direcionamento, que viveram aí 20, 10, 20, 30 anos, sem nunca ver um milagre, sem nunca ver uma maravilha de Deus. O que nos entristece muito, né? Ah, isso é possível? Sim. Tem gente aí que diz que tem promessa de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, que nunca se cumpriu. Quantos aí que se convertem, mas que têm as suas vidas influenciadas por amigos, por família, por parentes, por escola, por grupo de futebol, grupo de piscina, por pessoal da academia, pelo pessoal da faculdade. Para cada lugar que a gente vai, ou que as pessoas, né, que são crentes, elas vão, tem sempre alguém que vai questionar a sua fé, porque não tem, quando a pessoa se converte, não tem como ela se esconder, né? Aí chega naquele ponto das suas dificuldades, onde você está passando, né, as suas agruras, aí perguntam para você, onde que está o seu Deus? Aí a gente se aflige, a gente sofre, a gente se angustia, muitas vezes a gente tem desespero, muitas vezes a gente age com loucura. E o que acontece com a nossa fé? A nossa fé, ela só vai empobrecendo dia após dia. E mais ainda, com essas igrejas que estão aí moderninhas, que estão convertendo aí as músicas mundanas no altar, né? Quantas igrejas não estão aí fazendo aquela dancinha, né, da Wandinha, né? Porque aquela música da Wandinha, ela é um deboche com a crucificação, né? As pessoas têm mania de converter a música inglesa para música portuguesa, né? A melodia, né? Para as músicas, colocar letras de músicas em cima, e a pessoa não presta atenção. Então, assim, aquilo ali é um deboche, né? E muitos pastores aí estão contribuindo com isso, quando eles devem honrar o chamado que eles receberam do Senhor, quando receberam, né? Porque tem muitas igrejas aí que estão sendo abertas por rebelião de diáconos, de pastores, né? Ajudantes de pastores. Então, muitos ministérios estão crescendo em relação a isso. Fora que, sim, muitos cultos deturpados, aquelas pessoas que chegam para poder orar, põe a mão na cabeça do outro, o outro já sai girando, rodando, né? Fica dando pulo de Michael Jackson. As mulheres rodando aquelas rodas, né, com aquelas saias e vai para lá, vai para cá e cai pro chão tudo estribuchando. Aí eu fico pensando, Gente, eu já fui da igreja e eu sei muito bem o que é isso, tá? Eu sei muito bem o que é isso. Sei muito bem. Então, assim, tem muitos pastores aí que estão conduzindo o povo praticamente assim para um abismo infernal.
Então, assim, o que fazer? Para onde ir? Aí na hora da sua dificuldade, ele sem condição espiritual alguma fala assim, não, continua. Não, porque Deus é contigo. Deus é contigo? Como que você vai entender o que precisa acontecer para que você entenda que Deus é contigo? O que eu aprendo com isso que eu estou falando e com essa passagem que eu comentei aqui? O que eu aprendo? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você é mesmo uma pessoa convertida? Você pode falar que realmente Deus, ele é com você? Se questiona aí do outro lado. Deus é com você? O que tem que acontecer ou o que precisa acontecer na sua vida para você falar assim, não, Deus é comigo. Deus é comigo. Pelo princípio, Deus, ele te conhece, ele sabe de tudo e ele te ama. Eu gostaria que você soubesse que tudo aquilo que eu falo para você aqui nos meus vídeos é algo que serve para mim antes, primeiramente para mim, que bate comigo, bate na minha alma, para depois transferir para você. Tem coisas que eu falo aqui nos meus vídeos que depois que eu vou assistir, eu vejo, caramba, eu falei para mim. Então, eu trago para você esse questionamento hoje, porque eu estava fazendo a minha oração pela manhã, no Salmo 63, se eu não me engano. 62, 12, fala o seguinte: que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. E eu estava de manhã, sabe, parada, refletindo sobre isso. Eu fiquei me questionando. Deus retribui a cada um as suas obras. A Deus pertence o louvor, ao Senhor pertence a graça. E eu falei assim, mas Senhor, o que isso tem a ver com o lançar das redes no lado direito? O seu poder era tão grande, Deus. Deus não era outra margem, não era outro mar, não era outra cidade, era no mesmo lugar. Você vai entender o que eu quero falar com você. Eles jogavam a rede do lado esquerdo do barco. Para as pessoas que têm conhecimento aí de embarcação, barco de pescadores naquela época, quanto que eles mediam? 1 metro? 80 centímetros? 70 centímetros? Não sei. Ou mais, 2 metros de largura? E eu fiquei me questionando, sabe? Aí vem Jesus e fala com eles para jogar no lado direito, no mesmo mar. Era um espaço bem ínfimo em relação àquela pesca, gente. Né? Não era outro mar. Não pediu para ele ir para outra banda. Não, era no mesmo lugar. E pior de tudo, né? O melhor, aliás, que eram peixes grandes que eles pegaram. Os peixes eram enormes. A rede não se rompeu. Como que num espaço, vamos lá, de 1 metro, 2 metros, os peixes se concentraram só de um lado? Aí eu volto no questionamento. A Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a graça. Quando a gente fala de lado esquerdo na Bíblia,
o lado esquerdo é o lado da vontade própria. É o lado da insistência do erro. Como que eu vou dizer? É um lugar que não há frutos. Esse lado esquerdo é o lado da teimosia. É o lado que não abre portas. É o lado que duvida. E eu fiquei me questionando isso pela manhã. Esse lado esquerdo é o lado da, como que a gente pode dizer, da dureza de coração, daquele que não consulta Deus. Daquele que está insistindo aonde não vai dar em nada. Aí eu volto a te perguntar: Deus é com você? É? Você vai entender aonde eu quero chegar. Mas veja bem, às vezes, as decisões que a gente toma na vida, elas praticamente assim, elas têm nos arrastado e arrastado pessoas conosco. E muitas vezes assim arrastam, a gente próprio se arrasta para um lugar assim de caminho, de indecisão, um lugar cansativo, um lugar de derrota, sempre é de derrota. E às vezes, muitas vezes a gente não aprende, parece que a gente não tem inteligência de saber que a gente tem que parar de insistir com aquilo ali que a gente está fazendo. Mas eu aprendo com isso, que no momento que eles ouviram a voz do Senhor, no momento que eles obedeceram a voz do Senhor, foi onde a vida deles mudou. Por que que mudou? A vida deles foi endireitada. Eles acertaram o local porque eles tiveram direcionamento. Se você avaliar a sua vida, esse momento de vida que você está vivendo, e se você questionar e ver se porventura você só falava de boca para fora que Deus era com você e você nunca experimentou isso, talvez tenha faltado para você ouvir a voz do Senhor para que você tenha um direcionamento. Guarda essa palavra. Eles não foram para outro lugar, eles não tiveram que mudar de casa, de cidade. Eles não tiveram que mudar de trabalho. Eles não tiveram que mudar de família. Foi ali, foi no mesmo lugar que a vitória veio, que a mudança veio, né? Mas aí você vai me perguntar, mas Mari, como que eu vou chegar nesse direcionamento? Veja bem, na dificuldade deles, no cansaço deles, na falta de perseverança, de perspectiva de momentos melhores, Jesus estava lá. E estava observando eles. Jesus sempre vai estar lá. Jesus sempre vai estar aí. Eu estou falando para você que está me ouvindo. Ele está aí, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não o sinta, mesmo que você esteja vivendo uma situação que está tirando as suas forças, que está igual um sanguessuga. Mesmo que você vive com pessoas que estão, sabe, degradando o seu emocional, te cansando espiritualmente, Ele está aí. Aí eu volto a perguntar: Deus é com você? Ou você está seguindo a boiada lá? Porque você fala que Deus é com você porque você acostumou tanto a ouvir isso, né? Você acostumou a ouvir tantas pessoas repetindo isso. Qual que é a experiência então? Conta pra mim, me fala. Qual que é a experiência que você já teve com Ele?
Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. E me fala se Deus é contigo. Me fala. Talvez você está seguindo aí os seus pensamentos e acha que agindo segundo os seus próprios pensamentos, Deus está agindo por você. E na verdade, deixa eu colocar no cabo aqui. E na verdade, sabe o que acontece? É você que está no comando das coisas. É você que está no comando da sua vida. Sabe de quem que eu lembrei agora? De Gideão. Lembra o questionamento de Gideão? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? O que está sobrevindo na sua vida? Porque às vezes você pode estar aí do outro lado falando, realmente, se Deus é comigo, por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou desempregado? Por que eu fui mandado embora? Por que eu separei? Por que meu filho passa dificuldade? Por que eu não tenho uma vida financeira abençoada? Por que eu não consigo estudar? E tantas outras coisas. Mas isso me faz lembrar também que a palavra diz: apresente-me as vossas razões. Vida com Deus é diálogo. Vida com Deus é relacionamento. Não tem como você se achegar a Deus se você não se relaciona com Ele. Quem fala com Deus, quem ouve a Deus, tem a direção para andar no lugar certo. Tem a direção para fazer o que é certo. Tem a direção nos negócios, tem a direção nos estudos, tem a direção no trabalho, tem a direção na família, tem a direção nas amizades. Sabe aonde pode ir, de onde deve voltar. Em tudo que ruja o leão na nossa vida. Que ruja o leão, que a terra estremeça. E quando acontecer isso, você vai falar assim, verdadeiramente, Deus é comigo. O poder pertence a Deus e ao Senhor a graça. E aí? Mas Mari, que poder é esse, Mari? Que graça é essa que ainda não alcançou a minha vida? Porque realmente eu achava que Deus era comigo. Mas eu não tenho desfrutado de uma vida feliz, eu não tenho desfrutado da paz, eu não tenho desfrutado de alegria. Vamos colocar na balança? Vamos colocar na balança para a gente entender? Cadê as fontes superiores? Cadê as fontes inferiores na sua vida? Que poder é esse que não desentulha os seus poços? Que poder é esse que não traz resolução dos seus problemas? Que poder é esse que não faz com que as suas aflições, com que os seus medos, as suas angústias acabem? Que não te livra? Que poder é esse? Aonde você acha que crê em Deus, aonde você acha que Deus é contigo e você está sempre enfiado em confusão, em problema, em derrota, em discórdia. Relacionamento com Deus diz mais sobre a gente do que sobre Deus. Tem muitas situações que nos sobrevêm, que nós mesmos que procuramos. Às vezes você está vivendo alguma coisa aí que você mesmo que procurou. Você mesmo que foi atrás. A palavra não diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra? Então, voltando aos discípulos, o que aconteceu com eles? Eles estavam exaustos, eles estavam desanimados. Depois de tanta tentativa, praticamente sem resposta, sem resultado, aí eles recebem o mais simples dos direcionamentos. Muda o lado. Muda o lado. E foi o que eles fizeram.
Lembra disso? Foi no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Mas com o direcionamento do Senhor, o mesmo lugar ele tem fartura. O mesmo lugar ele tem abundância. O mesmo lugar ele tem felicidade. Ele tem resolução de problemas. Quando a gente fala de lado direito na Bíblia, o lado direito é o lado nobre. Isso é bíblico. É o lado nobre. É onde a gente encontra a retidão, é o lugar praticamente do paraíso. Veja as passagens que fala do lado direito na Bíblia, à direita do Pai. É Bíblia, eu não estou inventando nada, né? Mas, no caso aqui, em comparação, o lado esquerdo seria o lado da escassez, o lado dos condenados a viverem uma vida de miséria. Ei, você que está me ouvindo aí, Deus é contigo? Dar à direita, sentar à direita, é a posição de honra. O lado direito é o lado da razão, é o lado da justiça, é o lado do bem, é o lado da bondade, é o lado da compreensão. E o lado esquerdo fica com a pecha de violência, de injustiça, de inabilidade. E é isso que eles estavam vivendo. Era o lado da escassez, ali daquele lado esquerdo não tinha nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você questionou isso, existe um caminho, um passo a passo para que Deus ele seja com você. Me diz uma coisa, você consegue administrar a oração do Pai Nosso? Você consegue administrar as palavras que falam sobre as bênçãos e maldições, as fontes, igual eu disse, superiores, as fontes inferiores? Você consegue administrar o que é ser perseverante na palavra de Deus? O que é voltar várias vezes para ver pelo menos uma pequena nuvem no céu para demonstrar que a chuva ela está descendo? Você tem fé para que você se veja perante um mar para que ele seja aberto? Ou quem sabe para que você tenha persistência de orar que seja 21 dias por uma questão? No mesmo propósito? Há um passo a passo para que Deus seja contigo, querido. Nem sempre é preciso descer a águas profundas. Às vezes nas águas rasas, né? A gente faz a nossa pesca. A gente reconhece a voz do Senhor, reconhece a luz que emana dele e a gente é abençoado. Há a possibilidade, sim, de você não só falar, mas de você perceber que a sua vida ela pode mudar assim, ó, do nada. Igual a vida daqueles discípulos mudaram. Para isso você precisa buscar o que você nunca buscou, você precisa mudar, abrir a sua mente. Às vezes você é aquela pessoa teimosa, aquela pessoa obsessiva, aquela pessoa iludida com algo ou com alguém, sabe? Você tá ali, você tá insistindo, você vê que não dá certo e você quer se impor. Você quer se impor sobre a pessoa, sobre aquela questão, sobre aquela causa, você quer se impor, você tá vendo que não dá certo e você sabe que não vai dar certo, que daí você não pesca nada, né? Aí tá aí você, cristão, batendo aí no seu peito, falando, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de milagres. E aí? O que ele fez? Qual o milagre que Deus realizou na sua vida? Cadê as maravilhas que ele fez? Coloca para mim. Coloca para mim para que eu possa ser edificada. Quando você diz na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, às vezes você diminui até a voz, né? Você tem medo que Deus faça a vontade dele na sua vida.
Você tem medo que Deus mude a sua vida de verdade? Meu querido, se não houver entrega, não há mudança. Se não há mudança, não há realização. Se não há realização na sua vida, você vai continuar falando a vida inteira que Deus é contigo e nada vai acontecer. Aterriza. Aterriza. Deus, ele não é seu servo para ser obrigado a fazer aquilo que você pede, que você aceita. Ele vem e sugere ao seu ouvido, no seu consciente, para que você faça aquilo que vai dar certo. E para isso a gente precisa se revestir um pouco de humildade, para entender, para querer. A humildade, ela nos livra assim de problemas, sabe? Não ser arrogante, não ser prepotente. Às vezes até mesmo dentro da casa de Deus aí. Quantas pessoas perdem aí um mundo aí de possibilidades, né? Que não conseguem ouvir a voz de Deus, até pastores aí. Tem um vídeo que eu vi, um pastor ridículo, falando que no momento da pregação lá, que a pessoa que, na hora que ele estivesse orando, que era para todo mundo ficar em pé, porque se não tivesse em pé, que ele ia lá onde a pessoa estava e fazia ela levantar. Hã? Que é isso? Que é isso? Olha o tipo de linguagem que estão colocando para o povo. É muito difícil, viu? É muito difícil. A casa de Deus, que eles chamam de casa de Deus, hoje em dia é a casa dos homens, da vontade dos homens, das palavras dos homens. As pessoas saem dali e não saem edificadas, não saem transformadas. E como que elas podem sair dali e falar que Deus é com elas? Se às vezes nem aquele pastor que está lá, que foi levantado, não se sabe como. Que nem sempre a pessoa assiste a consagração do pastor para saber se realmente ele é um pastor idôneo, ele é uma pessoa idônea. Sabe o que está faltando? Escutar a voz do Senhor, ouvir, despertar os ouvidos, porque Ele sempre está lá. É lá no local do problema, é lá no local da situação. Ele está lá, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele sabe das suas reações e Ele está te esperando. Escuta, para poder falar contigo, para te sustentar, para te direcionar, para te dar ideias, para te dar criatividade, para que você tenha colheita, para que você tenha mudança, para que você possa executar a sua pesca daquilo que você quer na sua vida. Reflita, reflita. Deus é com você? É mesmo? Então, através disso tudo, você avaliando sua vida, né? Através de tudo que eu disse para você, você vai ver se Ele é contigo ou não. Né? Você vai ver se ele está andando contigo realmente ou se você que está andando seguindo aí os seus próprios pensamentos, as suas ideias. Fica percebido, querido. Fica percebido aos sinais. Se aparentemente você perceber esses sinais, você vai ver que na presença dele a rede ela é pesada e mesmo assim ela não se rompe, entendeu? Porque a solução vem, a fartura vem e a sua vida muda, né? Às vezes o seu sentimento de pertencimento a esse lugar que você está, de querer fazer sempre as mesmas coisas, de agir da mesma forma como você tem agido, às vezes é com seu filho, às vezes é com a sua esposa, às vezes é com seu marido, às vezes é no seu trabalho, às vezes você já é aquele funcionário de muitos anos de casa, acha que sabe tudo, acha que até é o dono da empresa. A gente tem que saber o lugar da gente, né? Por isso que muitas vezes a vida da gente, ela se estagna, né? A nossa vida, ela tem seguido de certa forma que parece que os olhos da gente tá vendado, gente, né? Tá vendado. Tá vendado pra gente ver o que tem do outro lado. Tá vendado pra gente ver o que tem depois da porta. Tá vendado pra gente ver o que tem na abertura daquela janela. Às vezes a gente abre a porta, abre a janela ou vai pro outro lado e mesmo assim não vê. Por quê? Porque não tem direcionamento, né? Às vezes a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, com aquelas que lutam com a gente, que na hora que a gente fala assim, vamos, a pessoa pega e fala assim, vamos. Mas tá todo mundo olhando para um lado só.
Não tem aquele que tem uma vestimenta diferente e nisso precisa entrar o Senhor, que é Ele que faz a diferença na nossa vida. Deus é contigo? Eu te pergunto. Apresenta para Ele as suas razões, tá bom? Era essa palavra que eu queria deixar para você. Espero que você goste, espero que você curte, que você compartilhe. Dá um like para mim. Like para mim significa gratidão. Pro YouTube significa que o vídeo é relevante, que pode mandar para outras pessoas. Às vezes uma simples palavra dessa edifica a vida de alguém, tá bom? Eu te agradeço. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima.